A história registra Eduardo Tudor como uma figura central em um dos períodos mais turbulentos da Inglaterra, nascido no esplendor do Palácio de Hampton Court, em Londres, no dia 12 de outubro de 1537. Batizado 3 dias depois pelo arcebispo Thomas Cranmer na capela do próprio palácio, o menino foi imediatamente consagrado Duque da Cornualha, um título que carregava o peso das expectativas de uma dinastia. Seu pai, Henrique VIII, não era apenas um monarca, era uma força da natureza, um gigante que dominou o trono inglês por quase 4 décadas desde 1509. Segundo soberano da Casa Tudor, ele herdou uma coroa conquistada à força por seu pai, Henrique VII, em 1485, após arrebatá-la dos York em uma jogada ousada. Os Tudor, uma família de origem galesa com laços frágeis ao trono, precisavam provar seu direito de governar, e nada consolidaria mais esse legado do que um herdeiro masculino legítimo. Jane Seymour, mãe de Eduardo, entrou nessa história em 1536, aos 28 anos, como a terceira esposa de Henrique em uma sucessão acelerada de matrimônios que marcaria a década. Diferente de suas antecessoras, Jane não foi descartada nem executada. Seu destino foi selado pelo parto. Após 3 dias de trabalho de parto agonizante, ela deu à luz Eduardo, seu primeiro filho, em 12 de outubro de 1537. 12 dias depois, as complicações a levaram à morte, deixando o recém-nascido órfão de mãe em um mundo que já tremia com as consequências das ações de seu pai. O nascimento de Eduardo não foi um mero evento familiar, mas o clímax de uma busca obsessiva que redefiniu a Inglaterra. Henrique VIII casou-se pela primeira vez em 1509 com Catarina de Aragão, uma união que durou 24 anos e gerou apenas uma filha, Maria, em 1516. Um herdeiro masculino, porém, era indispensável para garantir a continuidade da dinastia Tudor. Essa necessidade explicava sua crescente fascinação por Ana Bolena na década de 1520, filha do diplomata Thomas Bolena. Para se livrar de Catarina, Henrique rompeu com a Igreja Católica, declarando-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra, um ato que, além de atender seus desejos pessoais, lhe rendeu as riquezas eclesiásticas. Em maio de 1533, o divórcio foi consumado, e 5 dias depois, Ana Bolena tornou-se rainha. Seu reinado durou pouco mais de 3 anos. Assim como Catarina, Ana falhou em dar à luz um herdeiro masculino. Sua filha, Isabel, nasceu em setembro de 1533. Acusada de adultério e traição em um processo repleto de manipulações, Ana foi executada em 19 de maio de 1536. 11 dias depois, Henrique já se casava com Jane Seymour, a terceira esposa em 3 anos, enquanto a Inglaterra, agora separada de Roma, dava seus primeiros passos rumo a um futuro protestante. Nos primeiros anos de vida, Eduardo foi cercado por um exército de mulheres, ama de leite, babás e damas de companhia, todas supervisionadas por Lady Margaret Bryan, responsável não só por ele, mas também por suas meias-irmãs, Maria e Isabel. Em 1538, o pintor Hans Holbein, o Jovem, retratou o príncipe como um presente de ano novo para o rei em 1539, recebendo em troca uma taça de ouro. O retrato revela um menino de olhos azul acinzentados e cabelos loiros finos, símbolo de uma esperança renascida. Sua infância transcorreu entre os palácios reais nos arredores de Londres, como Hampton Court, sob a proteção rigorosa de Sir William Sidney, seu camareiro, e Sir John Cornwallis, seu mordomo. Sidney tinha uma missão clara: zelar pelo mais precioso tesouro do reino, afastando qualquer ameaça, desde inimigos declarados até perigos acidentais. O acesso ao jovem príncipe era restritíssimo, apenas nobres podiam se aproximar, e todos deviam beijar sua mão como sinal de respeito. Até mesmo os servidores eram proibidos de visitar Londres, temendo que trouxessem a peste. Apesar das precauções, os relatos de Lady Bryan pintam Eduardo como uma criança saudável, alegre e cheia de energia. Para abrigá-lo com o conforto devido, novas dependências foram construídas em Hampton Court, incluindo câmaras privadas, cozinha e banheiro exclusivos. No entanto, como era costume, ele vivia separado do pai, cujas visitas eram eventos especiais. A corte real se deslocava entre residências conforme a estação ou a ocasião, e Hunsdon, em Herefordshire, tornou-se um refúgio familiar para Eduardo, onde passou muito tempo sob os cuidados de Lady Bryan. Sua educação foi confiada a 2 homens de destaque, Richard Cox, um mestre severo e reitor de Eton, e John Sheck, o grande erudito clássico da Inglaterra na época.
Scheck, primeiro professor régio de grego em Cambridge, foi o responsável por despertar em Eduardo o fascínio pelos escritores gregos antigos, revivendo o interesse pelos clássicos no país. Sob sua orientação, o príncipe mergulhou em gramática, latim, filosofia e retórica, seguindo o modelo humanista renascentista que florescia desde a Itália dos séculos XIV e XV. Seu currículo incluía desde as fábulas de Esopo, conhecidas até hoje, até obras de autores menos celebrados, como o poeta romano Dionísio e Catão. Mas o cerne de sua formação eram os gigantes do pensamento grego, Platão e Aristóteles, cujas ideias políticas e filosóficas moldariam sua visão de mundo. Completa a educação real o estudo da arte da persuasão, através dos textos de Cícero, essencial para qualquer herdeiro do trono. Assim, desde cedo, Eduardo foi preparado não apenas para reinar, mas para liderar uma nação em transformação. Não se tratava de uma educação qualquer, mas de um projeto meticulosamente desenhado para forjar um monarca à altura dos desafios de seu tempo. Quintiliano, o mestre romano da retórica, teria aprovado: aqui estava um príncipe moldado não apenas para governar a Inglaterra por décadas, mas para deixá-la mais forte, mais unida e mais moderna. E esse rigor intelectual não se limitava aos livros. Ao redor de Eduardo formava-se um círculo de amizades que revelam muito sobre o futuro que se desenhava para ele e para o reino. Entre seus companheiros mais próximos estavam Henrique e Carlos Brandon, filhos do primeiro duque de Suffolk, um homem cuja lealdade a Henrique VIII era tão inquebrantável que lhe valerá o título de o amigo mais querido do rei. Carlos Brandon, em particular, seria uma figura central na vida de Eduardo, não apenas como confidentes de infância, mas como um elo vital entre o jovem monarca e a corte que herdaria. Mas a estratégia de Henrique VIII ia além das alianças tradicionais. Em um movimento calculado para estender sua influência sobre a Irlanda, 2 outros jovens integraram esse círculo seleto: Thomas Butler, futuro 10º Conde de Ormond, herdeiro de uma das mais poderosas linhagens do sul da ilha, e Barnabé Fitzpatrick, filho de um lorde irlandês que, em um gesto simbólico de submissão à coroa, aceitaram o título de nobreza inglesa das mãos de Henrique VII. Sua presença na corte não era casual. Eles estavam ali para serem educados como gentlemen ingleses, destinados a retornar à Irlanda não como senhores locais, mas como agentes de uma anglicização sistemática, uma política que buscava integrar, pela cultura e pelo poder, aquelas terras turbulentas ao domínio Tudor. Enquanto Eduardo crescia entre lições de Estado e jogos de estratégia, o mundo ao seu redor tremia sob o peso das decisões de seu pai. Henrique VIII, apesar de se vestir com as roupagens de um príncipe renascentista, era, no fundo, um homem medieval em sua essência, um rei guerreiro, obcecado pela ideia de que o destino da Inglaterra se decidia nos campos de batalha contra seus inimigos históricos, a França e a Escócia. E foi essa obsessão que, em 1543, o levou a selar o Tratado de Greenwich, um acordo que, à primeira vista, prometia paz duradoura com a Escócia. O preço? O casamento entre Eduardo, então com 5 anos, e Maria Stuart, a recém-corada rainha dos escoceses, uma criança de menos de 1 ano. Para Henrique, era a chance de unificar as coroas sob seu herdeiro, transformando Eduardo no futuro rei de uma Grã-Bretanha unificada. Mas os escoceses, pressionados pela derrota militar mas nunca verdadeiramente subjugados, não tardaram a romper o acordo. A resposta de Henrique foi implacável. Em 1544, ordenou que Eduardo Seymour, duque de Somerset e tio do príncipe, marchasse para o norte à frente de um exército, com uma missão clara a forçar a Escócia a cumprir os termos do tratado, à custa de sangue se necessário. Assim começou a Corte Brutal Rolf-Voen, uma guerra que se arrastaria por anos e marcaria profundamente o reinado de Eduardo. Não se tratava apenas de uma disputa por uma noiva infantil, mas de um conflito que redefiniria a política externa inglesa. A campanha inicial de Somerset em 1544 foi devastadora. Edimburgo foi saqueada e queimada, e por um momento pareceu que a resistência escocesa ruiria. Mas a vitória foi efêmera. Os franceses, aliados tradicionais dos escoceses, intensificaram seu apoio, transformando a guerra em um pântano de batalhas inconclusivas e ocupações custosas. Enquanto isso, na França, os ingleses mantinham Bolonha, uma conquista estratégica, mas um fardo financeiro, constantemente sitiada e cada vez mais insustentável. Quando Henrique VIII finalmente sucumbiu às suas doenças em janeiro de 1547, um homem quebrado por anos de úlceras crônicas, obesidade mórbida e possivelmente gota, deixou para trás um reino em guerra, um tesouro esgotado e um herdeiro de 9 anos. Apesar de 6 casamentos, Eduardo era seu único filho legítimo vivo.
A dinastia Tudor, tão cuidadosamente construída, agora repousava sobre os ombros frágeis de uma criança. Henrique, que sonhara com um reinado longo e glorioso para seu sucessor, dificilmente poderia imaginar que o governo de Eduardo seria tão breve quanto tumultuado. Mas se a juventude do novo rei era uma fraqueza aparente, ela também se tornaria uma arma nas mãos daqueles que souberam manipulá-la. Nos dias que se seguiram à morte de Henrique, enquanto o corpo do velho rei ainda era preparado para o enterro, os homens mais poderosos da Inglaterra se reuniram na Torre de Londres para decidir o futuro. Em 31 de janeiro de 1547, o Conselho Privado, o mesmo órgão que Henrique VIII, em um gesto de desconfiança final, designara como executor de sua vontade, concedeu a Eduardo Seymour, tio do jovem monarca, um poder quase ilimitado. Ele seria não apenas governador do rei, mas protetor do reino, com autoridade sobre os exércitos, o tesouro e a justiça. Os títulos se acumulavam: Duque de Somerset, Conde de Hertford, Lord Seymour, Tenente-Geral das Forças de Sua Majestade, Alto Marechal da Inglaterra. Em poucos meses ele se tornaria o homem mais poderoso do país, mas, como descobriria tarde demais, um poder concedido pelo Conselho poderia ser tão facilmente revogado por ele. Os desafios que esperavam Somerset eram imensos. A guerra com a França e a Escócia, iniciada em 1544, consumia recursos e vidas sem um desfecho à vista. Em 1547, o protetor relançou a ofensiva, liderando pessoalmente um exército de 20.000 homens rumo à Escócia. A Batalha de Pinkie, travada a menos de 10 quilômetros de Edimburgo, foi um triunfo esmagador. Milhares de escoceses morreram ou foram capturados, enquanto as baixas inglesas foram irrisórias. Por um momento pareceu que a resistência escocesa estava quebrada, mas a vitória teve um efeito perverso. Ao demonstrar a vulnerabilidade da Escócia, ela levou a França a redobrar seu apoio, enviando tropas e suprimentos que prolongaram a guerra por anos. Quando a paz finalmente chegou em 1550 com a França pelo Tratado de Boulogne e em 1551 com a Escócia, pelo Tratado de Nohant, pouco havia mudado. As fronteiras voltaram ao status quo ante bellum. O casamento entre Eduardo e Maria Stuart foi abandonado e até Bolonha, pela qual a Inglaterra gastara fortunas em fortificações, foi devolvida aos franceses. O único legado duradouro da corte brutal foi um ódio renovado entre as nações, e a lição de que na política de Henrique VIII a guerra era mais fácil de começar do que de terminar. Mas se a herança de Henrique em solo europeu era de conflitos mal resolvidos, seu legado na Irlanda era de negligência estratégica. Por anos a ilha havia sido tratada como um apêndice distante, governado mais pela força bruta do que pela integração. Agora, com Eduardo no trono, essa política mostrava suas falhas. E era apenas o início. Henrique VII já havia demonstrado um interesse pela Irlanda muito maior do que a maioria dos reis ingleses do século XV, mas o descaso dos seus antecessores deixará a coroa em uma posição frágil. Sua autoridade mal se estendia além de Dublin e de sua região circundante, a chamada Pale, uma faixa de território onde o domínio inglês era nominal. Fora desses limites, a ilha era governada por dezenas de senhores gaélicos e anglo-irlandeses, que ignoravam a autoridade real e, não raro, lançavam ataques contra as possessões inglesas próximas à capital. Em 1541, Henrique VIII proclamou-se rei da Irlanda, tentando reformar o país por meio de uma política barata de anglicização voluntária. Mas o plano fracassou. Até 1546, a administração de Dublin já se via obrigada a adotar uma estratégia mais custosa, a conquista militar das terras centrais da Irlanda, onde a Inglaterra começava a estabelecer suas primeiras colônias da Era Moderna. Eduardo VI e seu regente Somerset abraçaram essa ofensiva com entusiasmo. Assim como nas guerras contra Escócia e França, o governo inglês despejou recursos na construção de fortalezas e na manutenção de guarnições. Os resultados, no entanto, foram irregulares. As forças inglesas se viam enredadas em conflitos prolongados contra um inimigo que dominava a arte da guerra de guerrilhas, esgotando os cofres da coroa sem garantir vitórias decisivas. Ainda assim, o reinado de Eduardo marcou um ponto de virada. Pela primeira vez, a Inglaterra adotou uma política de conquista e colonização sistemática na Irlanda, um projeto que ao longo do século XVI reduziria a ilha à submissão total. Mas essa ambição imperial tinha um preço, e não apenas em vidas. As guerras de Henrique VIII deixaram a Inglaterra em uma situação financeira desastrosa. O custo de manter exércitos na fronteira escocesa e, sobretudo, na França, levou o governo a recorrer a uma medida desesperada, a desvalorização da moeda.
Reduzindo o teor de prata nas cunhagens, a coroa inglesa encheu os mercados de dinheiro barato, mas de valor duvidoso. Até 1547 a inflação já corroía os salários e os preços, enquanto o sterling perdia prestígio frente a moedas mais estáveis, como o ducado veneziano. Somerset tentou conter a crise, mas as guerras persistiram até 1550, adiantando qualquer esperança de reforma econômica para a década seguinte. Enquanto isso, outro problema feria o coração da Inglaterra, a questão agrária. Desde o início do século XVI, os enclosures, o cercamento das terras comunais por senhores e grandes proprietários, vinham se acelerando, privando camponeses e pequenos agricultores do acesso a pastagens e lavouras que por séculos haviam sido essenciais à sua sobrevivência. Até os anos 1540, a prática se tornará tão generalizada e tão ilegal que gerava tensões explosivas entre a nobreza e o povo. Em 1º de junho de 1548, Somerset emitiu uma proclamação proibindo cercamentos ilegais, seguida por tentativas de legislação parlamentar. Mas as medidas foram insuficientes. A revolta rurais só crescia, um sinal de que a Inglaterra estava à beira de uma crise social. No entanto, foi na esfera religiosa que o governo de Somerset deixou sua marca mais profunda e mais controversa. A busca de Henrique VIII por um divórcio de Catarina de Aragão, na década de 1530, o aproximara de teólogos protestantes ingleses, que aproveitaram a ruptura com Roma para introduzir reformas na Igreja. Em 1535, a Bíblia em inglês de William Tyndale foi publicada, quebrando o monopólio do latim nos serviços religiosos. Thomas Cranmer, arquiteto teológico do divórcio real, ascendeu a arcebispo de Canterbury sob sua liderança. A Igreja da Inglaterra começou a se distanciar dos dogmas católicos. Os 10 artigos de 1536 e o Livro dos Bispos de 1537 aboliram práticas como a veneração de imagens e a crença no purgatório, alinhando a fé inglesa às ideias de Lutero e outros reformadores. Mas Henrique VIII nunca foi um protestante convicto. Nos anos 1540, algumas reformas foram até revertidas. Com Eduardo VI no trono, porém, os evangelistas radicais, como Cranmer, ganharam espaço para levar a reforma adiante. Entre 1547 e 1549, o inglês tornou-se a língua oficial dos serviços religiosos em toda a Inglaterra, País de Gales e Irlanda. Novas liturgias foram impostas, aproximando a Igreja Anglicana dos modelos reformados da Alemanha e da Suíça. Em 1549, o celibato clerical foi abolido. E num golpe simbólico contra o passado, igrejas por todo o reino foram esvaziadas de suas imagens sacras, afrescos foram apagados, altares desmontados e as paredes, caiadas de branco para apagar qualquer vestígio da opulência católica. Os sacerdotes, por sua vez, trocaram as vestes ornamentadas por trajes sóbrios, refletindo a austeridade da nova fé. O ápice dessa transformação chegou em 1549, com a introdução do livro de oração comum, Book of Common Prayer, uma obra-prima de Cranmer que padronizou a prática religiosa em todos os domínios de Eduardo. O livro não apenas ditava como a missa deveria ser celebrada, mas também redefinia os sacramentos batismo, confirmação, casamento, em termos inequivocamente protestantes. Cada palavra, cada ritual, era uma declaração de ruptura com Roma. E mais do que isso, uma afirmação de que a Inglaterra não apenas rompera com o Papa, mas também abraçaram uma nova identidade espiritual, forjada não pela tradição, mas pela palavra. E essa transformação não era meramente institucional, era uma adesão deliberada ao evangelicalismo radical que florescia entre a segunda geração de reformadores na Alemanha, Suíça e nos Países Baixos. Até meados da década de 1540, as medidas adotadas sob Eduardo VI não representavam apenas uma reforma, mas uma revolução teológica em marcha. Entre 1547 e 1549, a Inglaterra não assistiu a uma simples transição, mas à implantação sistemática da reforma protestante em todos os domínios do jovem rei. Era um projeto audacioso, sem precedentes, e sua execução não deixou dúvidas. O reinado de Eduardo seria marcado como o momento em que a nação rompeu, de uma vez por todas, com o passado católico. Thomas Cranmer, o arquiteto dessa metamorfose espiritual, não agia sozinho. Aos olhos dos evangélicos mais radicais, aqueles que viam em Eduardo um novo Josias, o rei bíblico que extirpou a idolatria de Israel, o jovem monarca era a própria encarnação da providência divina.
Desde sua ascensão em 1547, esperava-se que ele não apenas tolerasse, mas liderasse a destruição dos símbolos do falso culto. Imagens santas eram arrancadas das igrejas, relicários esvaziados, e os altares, outrora centro do sacrifício eucarístico, eram substituídos por mesas simples, conforme o modelo reformado. A pergunta, no entanto, persistia: até que ponto essas mudanças refletiam a vontade do próprio Eduardo? Seria ele um mero fantoche nas mãos de Cranmer e do Duque de Somerset, ou seu coração já batia ao ritmo da reforma? A resposta surge, surpreendente, nos escritos do próprio rei. Ainda em 1548, com apenas 11 anos, Eduardo deixava transparecer em seus textos uma convicção protestante que ia além da doutrinação. Suas anotações não eram meros exercícios de retórica, mas declarações inflamadas. Condenava o Papa como anticristo, abraçava a justificação pela fé, o cerne da teologia reformada, e rejeitava veementemente a ideia de que obras, indulgências ou intercessões pudessem garantir a salvação. Para ele, como para Lutero, a graça divina era um dom imerecido, não uma moeda de troca. Seu círculo íntimo reforçava essa inclinação. Pregadores evangélicos como Hugh Latimer tinham livre acesso à corte, onde expunham ao jovem rei as doutrinas mais avançadas do protestantismo. Não havia dúvida, se Eduardo tivesse vivido para reinar como adulto, a Inglaterra teria um monarca não apenas protestante, mas radicalmente protestante, um governante disposto a levar a reforma muito além dos limites traçados por seu pai. Para os evangélicos que orbitavam o poder, homens como Cranmer, que viam em cada página do livro de oração comum uma vitória sobre as trevas papistas, os primeiros anos do reinado de Eduardo eram um triunfo. Londres e as cidades prósperas, onde a burguesia e a nobreza menor abraçavam as novas ideias, celebravam a purificação da fé. Mas o campo era outra história. A Inglaterra de 1549 ainda era, em sua essência, católica. Fora dos centros urbanos, onde o protestantismo ganhava terreno entre comerciantes e letrados, as reformas eram recebidas com hostilidade aberta. Os camponeses, da esmagadora maioria da população, viam na demolição dos santos e na abolição das missas em latim não uma libertação, mas uma violência contra sua própria identidade. E quando a fome e a inflação galopante se somaram ao descontentamento religioso, o solo estava preparado para a revolta. Foi nesse caldeirão de frustrações que no verão de 1549, a Inglaterra ardeu. Eduardo, embora ainda uma criança, registrou em seu crônico, um diário meticuloso que manteve entre 1547 e 1552, o avanço implacável da rebelião como uma tempestade que varria o reino. O povo se levantou em Wiltshire, depois em Sussex, Hampshire, Kent, Gloucester, Suffolk, Warwickshire, Essex, Hertfordshire, Leicester e Rutland. Em seguida, Oxfordshire, Devonshire, Norfolk e Yorkshire. Cada nome era uma cicatriz no mapa, uma prova de que a resistência não era isolada, mas um incêndio generalizado. E as chamas mais intensas queimavam em dois focos, no oeste, onde a rebelião do livro de oração explodiria em Devon e Cornwall, e no leste, onde a rebelião de Kent abalaria Norfolk, as portas de Londres. No sudoeste, a revolta tinha raízes profundas. Já na primavera de 1548, Cornwall se agitava contra os cercamentos, a apropriação de terras comuns pelos senhores, e a remoção das imagens sagradas das paróquias. Mas foi a imposição do livro de oração comum, com sua liturgia em inglês e sua negação da presença real de Cristo na Eucaristia, que acendeu a mecha definitiva. Para os camponeses aquilo não era reforma, era heresia. Quando as tropas reais retomaram Exeter, após semanas de ocupação rebelde, o saldo foi brutal. Mais de 5.000 mortos, vilas arrasadas e uma mensagem clara: a coroa não toleraria desafios à sua autoridade espiritual ou temporal. Mas foi em East Anglia que a revolta assumiu contornos ainda mais ameaçadores. Em julho de 1549, Robert Cat, um curtidor de Vimondon, liderou milhares de camponeses em um cerco a Norwich, a segunda cidade mais importante da Inglaterra. Seu manifesto não era apenas religioso, exigia o fim dos cercamentos, a redução dos impostos e justiça contra os senhores exploradores. Somerset, inicialmente inclinado a negociar, viu-se pressionado pelo conselho privado, onde vozes como a de John Dudley, conde de Warwick, clamavam por força. O resultado foi uma carnificina. 14.000 homens, incluindo mercenários alemães endurecidos, esmagaram os rebeldes em Dussindale. Cerca de 3.000 corpos ficaram espalhados pelo campo de batalha, um preço sangrento pela ousadia de desafiar a ordem estabelecida. Quando o outono de 1549 chegou, as revoltas haviam sido sufocadas,
mas o dano era irreparável. Somerset, outrora o todo-poderoso Lorde Protector, saía do conflito com sua autoridade esfacelada. As insurreições haviam exposto uma verdade inconveniente. A reforma não era um consenso, mas uma imposição. E enquanto o reino ainda tremia, outro escândalo abalava a corte, desta vez, vindo de dentro da própria família do Protector. Thomas Seymour, irmão mais novo de Somerset, era um homem de ambições desmedidas. Desde o início do reinado de Eduardo, ele cobiçava um papel mais central no governo. Somerset tentou aplacá-lo com cargos e um assento no conselho privado, mas Seymour queria mais. Muito mais. Sua estratégia? Manipular o jovem rei, subornando-o com presentes e promessas, enquanto tecia uma teia de intrigas que o colocaria no centro do poder. Em 1547, casou-se com Catarina Parr, viúva de Henrique VIII e madrasta de Eduardo, um casamento que sozinho já era um ato de desafio. Mas Seymour não parou por aí. No verão de 1548, com Catarina grávida, ele foi flagrado em um abraço comprometedor com a princesa Elizabeth, então com apenas 14 anos. Quando Catarina morreu em setembro, vítima de febre puerperal, os rumores de que Seymour planejava desposar a meia-irmã do rei, e assim, tornar-se potencial consorte de uma futura rainha, selaram seu destino. O conselho privado não hesitou. Em janeiro de 1549, Seymour foi preso, julgado por traição e finalmente decapitado. Seu crime não era apenas a ambição desmedida, mas a ousadia de corromper a autoridade real, de transformar a corte em um palco para seus jogos de poder. Sua morte foi um aviso, nem mesmo o sangue compartilhado com o Lorde Protector garantia impunidade. E enquanto sua cabeça rolava, a Inglaterra se perguntava, até onde mais o reino poderia ser levado pela mão de homens que, em nome da reforma ou do poder, estavam dispostos a tudo, até mesmo a incendiar o próprio solo que juravam governar. Mas o destino de Somerset já estava traçado muito antes daquele outono fatídico de 1549. Em 20 de março daquele mesmo ano, embora o Lorde Protector não tivesse se envolvido diretamente nas maquinações de seu irmão, e até mesmo tentado conter seus excessos mais escandalosos, o escândalo Seymour manchara irreparavelmente sua autoridade. Cada revelação, cada rumor de corrupção e traição, era mais um golpe em sua já combalida reputação. A Inglaterra, exausta, assistia enquanto o homem que deveria ser o guardião do jovem rei afundava em um pântano de desconfiança, agravado pelos desastres militares que sangravam os cofres da coroa. A França, implacável, avançava sobre Calais e Bolonha, enquanto as guerras intermináveis na Escócia e na Irlanda drenavam os últimos recursos de um reino à beira do colapso financeiro. Até que em outubro a paciência dos lores do conselho privado, aqueles mesmos homens que, como executores do testamento de Henrique VIII, haviam sido nomeados guardiões do reino durante a minoridade de Eduardo, esgotou-se. Somerset, percebendo o cerco se fechar, cometeu seu erro final, sequestrou o rei. Em 6 de outubro, sob o manto da noite, levou Eduardo para o castelo de Windsor, convencido de que, enquanto detivesse a pessoa sagrada do monarca, manteria seu poder. Mas o jovem rei, embora ainda um menino, já registrava em seu crônico os sinais da queda. O conselho, cerca de 19 deles, reuniu-se em Londres, pretendendo encontrar-se com o Lorde Protector para que emendasse seus desmandos. Ele, temendo por seu estado, enviou o secretário Sir William Petre em meu nome para perguntar por que reuniam suas forças e se desejavam falar com ele, que o fizessem de maneira pacífica. O que se seguiu foi um impasse de 5 dias, mas Somerset havia subestimado seus adversários. Ao abandonar Londres, deixou nas mãos do conselho não apenas a capital, mas o controle sobre o exército e o arsenal real na torre. Quando a realidade o atingiu que sua causa estava perdida, rendeu-se em 11 de outubro. A prisão na torre foi apenas o prelúdio de sua queda definitiva. Em janeiro de 1550, um ato do parlamento o destituía formalmente do cargo de Lorde Protector, arrancando-lhe todos os títulos e honras. E, no entanto, em um gesto que revelava tanto a clemência quanto a cautela dos novos senhores da Inglaterra, Somerset não foi executado. Libertado, até recuperou parte de suas terras e um assento no conselho privado em 1551, mas a desconfiança nunca o abandonou. Até que em outubro daquele ano novas acusações surgiram, uma suposta conspiração para derrubar o conselho. As provas eram frágeis, quase certamente fabricadas, mas bastaram. Em dezembro, o tribunal o declarou culpado de felonia. Em 22 de janeiro de 1552, sua cabeça rolou em Tower Hill, selando o fim de um homem que, em nome da reforma e do poder, havia jogado com fogo demais.
Com a queda de Somerset, o poder não se concentrou em novas mãos, mas se fragmentou entre as facções do Conselho Privado, uma luta surda entre conservadores religiosos e reformistas protestantes. E foi nesse vácuo que um homem emergiu, John Dudley, conde de Warwick, um estrategista implacável forjado nas guerras da França, onde havia governado Bolonha com mão de ferro. Em fevereiro de 1550 seu domínio foi oficializado, nomeado presidente do Conselho Privado, e um ano depois, elevado a Duque de Northumberland, mas ao contrário de Somerset nunca desfrutaria de autoridade absoluta. O Conselho, queimado pela experiência passada, recusava-se a depositar tanto poder em um só homem. E havia outro fator, o próprio Eduardo VI. O jovem rei, agora com 14 anos, já não era a figura decorativa de outrora. Seu olhar, capturado em um retrato de Guillaume Scrots em 1551, hoje no Louvre, revelava uma maturidade precoce, postura ereta, mão firme sobre o punho da espada, um monarca que começava a compreender o peso de sua coroa. Não por acaso, em julho de 1550, ao confirmar John Hopper como bispo de Gloucester, Eduardo riscou com própria mão todas as referências aos santos no juramento de supremacia. Um Henrique VIII em miniatura, como observou a historiadora de Armide MacCulloch. Os conselheiros que o subestimavam recebiam cartas de repreensão em tom imperioso, um aviso de que a era da tutela estava terminando. Northumberland, astuto, soube que não poderia governar como Somerset, com Eduardo cada vez mais assertivo e as guerras finalmente silenciosas após o Tratado de Bolonha em 1550. O novo desafio era reconstruir um reino à beira do abismo. A dívida da coroa atingira a estratosférica soma de 300 mil libras esterlinas. A inflação havia disparado 75% desde o início do reinado, e a libra esterlina desmoronava. A solução exigia audácia. O tratado rendera à Inglaterra 180 mil libras esterlinas da França em troca de Bolonha, um alívio crucial para as finanças exauridas. Mas não bastava. Era preciso restaurar a confiança na moeda, e para isso Northumberland recrutou um gênio, Thomas Gresham, o financista londrino que revolucionaria o sistema monetário. Sob sua direção, a Casa da Moeda seria reformada e as moedas recém-cunhadas puras e de peso consistente, que rompiam com a tradição de desvalorização sistemática dos anos 1540. Gresham não se limitou a reformar a moeda, ele orquestrou uma campanha para elevar o prestígio da libra esterlina nos mercados europeus, especialmente em Antuérpia, o pulsante coração financeiro do norte da Europa na época. Suas medidas não apenas estabilizaram a moeda, como também prepararam o terreno para um feito ainda mais ambicioso. Anos depois, seria o próprio Gresham quem fundaria a Royal Exchange em Londres, transformando a cidade em um polo comercial de projeção continental. Os resultados foram tangíveis. As finanças da coroa, antes à beira do colapso, começaram a respirar. Mas a tarefa de Northumberland ia além dos números. Era preciso acalmar os ânimos de um reino ainda ferido pelas revoltas de 1549, quando camponeses e artesãos esmagados por impostos e cercamentos haviam se levantado em protesto. As reformas administrativas, como a padronização das nomeações de lord-lieutenantes nos condados, foram passos na direção certa, embora seu impacto real permaneça um enigma. Talvez a própria natureza da crise já tivesse se esgotado. Após a onda de violência de 1549, a peste sudorífica, essa assassina silenciosa que ceifava vidas em questão de horas, voltou a assolar a Inglaterra em 1551 e 1552, dizimando comunidades e, com elas, qualquer capacidade de organização para novos levantes. O preço foi alto. Em julho de 1551, o rei adolescente perdeu 2 de seus companheiros mais queridos, Henry e Charles Brandon, filhos do falecido Duque de Suffolk, vítimas da mesma praga que paralisava o reino. Enquanto a doença espalhava luto, Northumberland consolidava seu poder, e com ele, a marcha inexorável da reforma protestante. Aqui, no entanto, residia uma ironia cortante. O duque não era um radical evangélico. Seu protestantismo era pragmático, calculado. Mas Edward VI, agora um jovem de 14 anos, revelava-se cada vez mais um devoto da causa reformista, com inclinações quase puritanas. Não se tratava de uma fé imposta por Somerset ou Cranmer. Era uma convicção pessoal, forjada em anos de estudo das Escrituras e dos escritos de Lutero e Calvino. A Inglaterra, sob seu cetro, não retrocederia. Northumberland, astuto, compreendeu a mensagem. Se quisesse manter sua influência após outubro de 1553, quando Edward atingiria a maioridade aos 16 anos,
precisaria se alinhar à visão religiosa do rei. Assim, o duque, antes um oportunista, tornou-se um mecenas dos reformadores mais audazes. Em 1552, promoveu John Hopper e John Ponet a bispos de Gloucester e Rochester, respectivamente, homens cuja teologia beirava o radicalismo. Naquele mesmo ano, uma nova edição do Livro de Oração Comum foi publicada, rejeitando explicitamente a transubstanciação e adotando uma liturgia mais próxima dos modelos continentais. Em 1553, os 42 artigos, precursores dos futuros 39 artigos anglicanos, negaram a existência do purgatório, ecoando as doutrinas de Calvino em sua instituição da religião cristã. Mas o gesto mais ousado veio no verão de 1553, quando o governo de Edward ofereceu a Philip Melanchthon, o braço direito de Lutero e um dos maiores intelectuais da Reforma, a cadeira de professor de teologia em Cambridge. Embora Melanchthon nunca tenha assumido o posto, o convite em si era uma declaração retumbante. A Inglaterra de Edward VI não apenas abraçava o protestantismo, ela aspirava a liderá-lo. Esse fervor religioso não existia em um vácuo. A corte de Edward, seguindo a tradição humanista de Henrique VIII, florescia como um centro de erudição renascentista. Figuras como William Thomas, um galês que havia vivido na Itália e agora servia como secretário do Conselho Privado, introduziram as ideias de Maquiavel na Inglaterra, incluindo O Príncipe, obra que, embora controversa, fascinava os estrategistas da época. Enquanto isso, o pintor da corte, William Scroggins, retratava a nobreza em estilos maneiristas, captando a sofisticação de uma era em transformação. Mas foi em Robert Recorde, matemático e inventor galês, que o legado intelectual de Edward encontrou uma de suas expressões mais duradouras. Recorde não apenas criaria, anos depois, o símbolo igual revolucionando a notação matemática, como também desenvolveu instrumentos náuticos que impulsionariam as ambições marítimas inglesas. Seus trabalhos em cartografia e navegação chegavam em um momento crucial. Os últimos anos do reinado de Edward testemunharam os primeiros passos concretos da Inglaterra rumo ao Império. Sob Somerset, as primeiras colônias na Irlanda haviam sido estabelecidas. Agora, com o apoio de Northumberland, exploradores como Thomas Windom partiam em missões ousadas. Entre 1551 e 1553, Windom realizou 3 viagens à África, 2 a Marrocos e uma à Costa do Ouro, possivelmente a primeira expedição inglesa ao Golfo da Guiné. Enquanto isso, Stephen Burrough navegava até o Mar Branco, ao norte da Rússia, em busca da lendária passagem do Nordeste para a China. Embora o objetivo final escapasse, seus esforços renderam a fundação da Companhia de Moscóvia, uma empresa comercial que perduraria até o século XX e abriria as portas para o comércio com o emergente Estado russo. Enquanto a Inglaterra estendia seus tentáculos pelo globo, em casa, um acordo de consequências profundas era selado. A paz com a França, firmada em 1550, abriu caminho para uma aliança matrimonial. Edward VI, ainda solteiro, seria noivo de Elizabeth de Valois, filha de 6 anos de Henrique II. Nas negociações de 1551, o bispo de Ely e o marquês de Northampton partiram para Paris carregando a Ordem da Jarreteira, a mais alta honraria inglesa, para o rei francês. Em troca, Henrique II concedeu a Edward a Ordem de São Miguel, e os termos do casamento foram ajustados. Elizabeth traria um dote de 200.000 coroas, uma fortuna, e a união seria consumada apenas quando completasse 12 anos, em 1557. O acordo, além de fortalecer os laços diplomáticos, parecia afastanar o espectro de novos conflitos com a França. Mas, como tudo no reinado de Edward VI, essa aparente estabilidade escondia uma verdade mais sombria. O tempo do jovem rei estava se esgotando, e com ele o futuro de uma nação à beira de uma encruzilhada. A paz com a França, porém, nunca se concretizaria pelo caminho que Edward imaginava. O jovem rei, afinal, não se casaria com a filha do monarca francês, nem com qualquer outra. Em 1553, seu reinado foi ceifado pela doença, tão prematuramente quanto sua própria vida. Após as festas de Natal na corte, em janeiro daquele ano, Edward adoeceu com sintomas semelhantes aos de uma gripe severa. Nas semanas seguintes, seu estado oscilaria entre uma melhora ilusória e um declínio inexorável. Até que na primavera, apesar de ainda fraco, retomou parte de suas atividades, como se o destino lhe concedesse um último suspiro de normalidade antes do abismo. Mas maio chegou e com ele, a sentença. Em questão de dias as mãos e os pés do rei incharam, a tosse se tornou insuportável, e um fluido negro, bile, sangue, ou presságio de uma morte anunciada, escorria de seus lábios.
Os médicos perplexos só podiam especular. Tuberculose? Uma infecção pulmonar crônica agravada pela gripe de janeiro? Ou septicemia corroendo seus órgãos por dentro, enquanto o corpo se rendia à falência? O certo é que até o final daquele mês, a Europa já sussurrava o inevitável. O rei protestante estava morrendo. E em seu lugar, aguardava sua meia-irmã Maria, filha de Catarina de Aragão, uma católica devota, disposta a reverter tudo aquilo que Edward e seus conselheiros haviam construído com tanto esforço. Mas o jovem monarca não se resignaria sem lutar. Nos primeiros meses de 1553, enquanto a doença o consumia, Edward traçou, com suas próprias mãos, um documento que mudaria o curso da história, Meu Plano para a Sucessão. Nele, uma decisão radical. Suas meias-irmãs, Maria e Elizabeth, seriam excluídas da linha sucessória. Em seu lugar, a coroa passaria para Frances Grey, duquesa de Suffolk, e suas filhas, netas de Henrique VII por meio de sua irmã mais nova, Maria Tudor. A escolha não era apenas uma questão de sangue. Era uma jogada política calculada. Frances Grey e suas descendentes representavam a única barreira contra o retorno de Maria ao trono, e com ela, o espectro de uma Inglaterra novamente ajoelhada diante de Roma. A manobra ganhou contornos ainda mais nítidos no verão de 1553. Em 21 de maio, Jane Grey, a filha mais velha de Francis, então com apenas 12 anos, foi casada às pressas com Guilford Dudley, filho do poderoso Duque de Northumberland. Dias depois, o plano foi alterado. Agora não era mais Francis, mas Jane quem herdaria a coroa. A mensagem era clara: a reforma protestante seria preservada, custasse o que custasse. E embora a sombra de Northumberland pairasse sobre aquelas decisões, as correções no documento, feitas pela própria mão de Edward, revelam um jovem de 15 anos não mais um menino manipulável, mas um rei determinado a moldar seu legado, mesmo à beira da morte. O tempo, porém, era implacável. Em 10 de junho, os médicos deram a Edward 3 dias de vida. Ele resistiria por 4 semanas, um martírio prolongado, em que o corpo se desfez diante dos olhos horrorizados da corte. Nos últimos dias, seus cabelos e unhas caíram, a respiração tornou-se um esforço agonizante, e cada hora era uma batalha perdida. Quando finalmente expirou, em 6 de julho de 1553, no Palácio de Greenwich, deve ter sido um alívio para ele, que sofreu até o último suspiro, e para aqueles que impotentes testemunharam sua agonia. Mas a morte do rei não trouxe paz. Northumberland e seus aliados agiram rápido. Em 9 de julho, Jane Grey foi proclamada rainha. A jogada, no entanto, subestimou a determinação de Maria Tudor. Enquanto Jane ocupava a Torre de Londres, Maria, partindo de Hertfordshire, marchava sobre a capital, reunindo um exército de apoiadores católicos ao longo do caminho. Em 19 de julho, a traição veio de dentro. O conde de Arundel e outros membros do conselho privado abandonaram Jane, jurando lealdade a Maria. O golpe de Northumberland desmoronou em questão de dias. Jane foi presa, seu marido executado, e o próprio Duque de Northumberland seguiu ao cadafalso em agosto. A jovem rainha de 9 dias seria decapitada no ano seguinte, enquanto Maria restaurava o catolicismo com mão de ferro, exatamente o cenário que Edward tanto temera. Assim, o legado do jovem rei se desfez em questão de semanas. Ele, que deveria ter sido o herdeiro masculino tão desejado por Henrique VIII, o símbolo de uma dinastia segura, viveu apenas o suficiente para ver seu reino mergulhar no caos. Órfão de mãe desde o nascimento, coroa aos 9 anos, Edward VI jamais teve a chance de governar por si mesmo. Seu reinado, primeiro sob a regência de seu tio, o Duque de Somerset, e depois nas mãos ambiciosas de Northumberland, foi um interlúdio de reformas radicais. Altares destruídos, missas em inglês, uma igreja livre de Roma, a paz com a França, a expansão na Irlanda, as primeiras expedições além-mar. Tudo isso aconteceu em seus 6 breves anos no trono. E no entanto, quando a história o lembra, é menos pelas conquistas do que pelas perguntas que deixou sem resposta. Que tipo de rei Edward teria sido se a morte não o tivesse levado tão cedo? Teriam suas convicções protestantes se transformado em tirania, como as de seu pai? Ou teria guiado a Inglaterra rumo a um império, antecipando o que Elizabeth I faria décadas depois? Essas são questões que o tempo se recusou a responder. O que resta é o retrato de um menino rei, brilhante e frágil, cujo reinado foi tão intenso quanto efêmero, e cuja morte abalou os alicerces de uma nação. Mas a verdadeira medida de um reinado não se encontra em especulações sobre o que poderia ter sido, e sim no que efetivamente foi.
E aqui a história nos força a confrontar uma pergunta incômoda. Edward VI foi pouco mais que um fantoche nas mãos de Somerset e Northumberland, titereiros que moveram os fios do poder enquanto a Inglaterra se transformava? Ou por trás da fachada de um menino sob tutela pulsava uma mente aguçada capaz de influenciar, ou até mesmo orquestrar, as mudanças radicais que sacudiram os reinos Tudor em apenas 6 anos? Os registros sugerem que, embora sua juventude o tenha condenado a depender de regentes, Edward não era um mero espectador. Seu diário, escrito com mão firme e reflexões surpreendentemente maduras para um adolescente, revela um jovem profundamente envolvido nos assuntos de Estado. Anotações sobre reformas religiosas, debates teológicos e até críticas veladas aos excessos de seus conselheiros pintam o retrato de um rei que, mesmo cerceado, escolheu suas batalhas. Quando assinou a dissolução dos cantuários e autorizou o Book of Common Prayer, não foi por mera obediência, foi porque, como seu pai, ele acreditava piamente que a salvação da Inglaterra passava pela ruptura com Roma. A diferença? Enquanto Henry VIII quebrou com a Igreja por capricho e paixão, Edward o fez por convicção. E quanto às sombras que o cercavam? Somerset com seu idealismo perigoso e Northumberland com sua ambição devoradora, sem dúvida exploraram sua posição. Mas seria ingênuo reduzir o reinado de Edward a um tabuleiro onde ele era apenas uma peça. Os decretos que assinou, as leis que aprovou, as alianças que forjou, tudo carregava sua marca, mesmo que escrita por outras mãos. Afinal, um fantoche não deixa um legado. Um fantoche não inspira uma geração de reformadores. Um fantoche não faz tremer os alicerces de uma fé milenar. Então, o que pensar desse enigma chamado Edward VI? De um menino que aos 9 anos já discutia doutrina com bispos, que aos 15 morria deixando atrás de si uma Inglaterra irreconhecível, protestante, turbulenta, à beira de uma era nova? A resposta talvez esteja no silêncio que se seguiu à sua morte. Porque quando um rei morre jovem, o luto não é só pela vida perdida, mas pela história que ele poderia ter escrito. E no caso de Edward, essa história foi escrita, não em anos mas em atos. Atos que ecoaram muito além de seu breve reinado.